Para quem eu não vi, bom dia, paz seja convosco. Hoje nós estamos aqui para aprender. E quando a gente vem para aprender, nós temos sempre uma aula. E eu, como educadora, eu gosto de dar sempre uma aula. Então, aí, vocês têm o livretinho, quem tem? Todo mundo tem? Anote tudo, tudo. Porque depois, quando você chegar em casa, o Senhor pode continuar falando com você. Você pode rever isso e você vai aprender muito mais. Bru, coloca para mim, por favor. O tema da minha palavra é Palavra de Deus como guia para os cidadãos do reino. Nós estamos num ano chamando o reino de Deus para esta terra. E todos nós somos cidadãos do reino de Deus. Todos nós somos cidadãos que estão aqui nessa terra representando Deus. E nós vamos aprender algumas coisas. Todas as vezes que nós vamos fazer uma apresentação, muitas pessoas vão se apresentar, ela coloca as funções dela, os cargos dela, antes de dizer o nome dela. Por exemplo, fala assim, eu sou a diretora da escola bíblica fulana de tal. Eu sou o pastor fulano de tal. Eu sou o obreiro fulano de tal. Mas nós somos a nossa essência e nós somos o nosso nome. Então, eu não sou a pastora Cristina. Eu sou a Cristina, que sou, por um acaso, pastora. Então, nós precisamos primeiro saber quem nós somos. Passa, Bruno. E quando nós vemos na palavra de Deus, Bruna, ali, em Gênesis 1, 26, nós vemos essa palavra. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus, em reunião com Jesus, com o Espírito Santo, falou, vamos fazer este homem igualzinho a nós. A nossa imagem, a nossa semelhança. Domine ele sobre quem? Sobre quem? Dá para enxergar? Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. O que é que Deus estava falando? Nós vamos fazer este homem do barro, mas ele vai ser como nós. Ele vai ter a mesma autoridade que nós, porque ele vai dominar. Deus fez o homem para dominar. Mas vocês sabem a história que o homem pecou, foi expulso do paraíso e perdeu esse domínio. E Deus falou, agora a terra é maldita por sua causa. Mulher, você vai ter dores de parto. Homem, você vai ter que trabalhar para poder ter o seu alimento. O homem passou muito tempo na desobediência, mas tinha uma promessa, a promessa de Jesus Cristo, para vir e resgatar da mão do diabo toda a autoridade. Então, quando Jesus veio, ele resgatou a autoridade e devolveu ao homem. Que homem? Aquele homem que aceitaram o sacrifício dele. Ok? Todos sabem até aí? Então, abra o seu livrinho. Só tem uma coisa escrita aí, uma lição escrita, que é a minha. Tem a palavra da pastora Dionísia, como coordenadora. Depois tem lá, nas minhas anotações, nessa folha aqui. Isso aqui é a base da minha mensagem. Então, aí eu pergunto para você, quem é você diante de Deus? Passa, Bruno. Quem é você diante de Deus? Pergunte para você, quem sou eu diante de Deus? Quem sou eu para Deus? Quando Deus olha para você, quem é que Ele vê? Ele vê você, a pessoa, Ele vê o seu título, o que é que Ele vê? Ele vê o que está escrito aí. João 1,12 diz, contudo, aos que o receberam, recebeu quem? Jesus Cristo. Ele... Aos que crerem no seu nome, ele deu o poder, deu o direito de se tornarem o quê? Filhos de Deus. Quem é você para Deus? Filho. Quem é pai e quem é mãe aqui?
que você deseja para o seu filho? Coisa ruim? Deseja que ele sofra? Deseja que ele fique doente? Deseja que ele passe fome? É isso que Deus quer para você? E por que às vezes acontece dos filhos de Deus estarem nessa situação? Por que existe filho de Deus passando fome? Por que existe filho de Deus que tá com problema, parece que nunca acaba? Está sempre num túnel escuro, que não tem fim e não tem luz. O que acontece? Deus tem planos para nós. Próximo. Quais são os planos de Deus para você? Tudo isso nós vamos estudar a palavra. Por isso que a minha palavra é a palavra dos filhos de Deus. Como que é? Esqueci aqui. A palavra de Deus como guia para os cidadãos. A palavra de Deus é um guia para você. Você precisa estudá-la para poder saber o que ela contém, para buscar as promessas de Deus. Então, em Jeremias 29:11 diz: porque eu, o Senhor, conheço os planos que eu tenho para você. O Senhor tem plano para cada um de nós. E Ele já fala qual é o plano. São planos para fazê-los o quê? Prosperar. E não lhes causar dano. Então, quando vem problema na sua vida, tem gente que fala assim, tá do jeito que Deus quer. É verdade? Não é verdade. Porque Deus não quer isso. Deus quer bênção. Deus quer prosperidade. Ele não quer nada que cause mal para você. Ele continua, planos para lhes dar esperança e um futuro. Então, quando você está sem esperança, lembra que existe um Deus que tem um plano na sua vida e Ele quer te dar a esperança. Ele quer que você acredite nele, que esta palavra é verdade e que você tem diante dele planos bons, planos de prosperidade. Prosperidade não é prosperidade financeira apenas, prosperidade em todas as áreas. Prosperidade espiritual, por exemplo. Prosperidade emocional, prosperidade na saúde. Prosperidade quer dizer você não tem falta de nada. Tudo você tem. Continuamos então. Próximo. O que é preciso então para ter vida? Provérbios 4:22 na parte A diz: pois as minhas palavras, quando você lê Provérbios capítulo 4, 2 versículos antes começa a falar da palavra de Deus. Pois minhas palavras são vida para quem as encontra. Quando você estuda a palavra de Deus, quando você entende a palavra de Deus, quando você compreende aquilo que está escrito, está dizendo o quê? Você tem vida. Então, quem está morrendo, o que você tem que fazer? Ministre a palavra de Deus. Já viu pessoas falando assim, estou morrendo de cansaço? A pessoa não está morrendo, mas ela está fazendo o quê? Decretando com a boca dela. E a palavra fala, o que a boca fala, acontece. A morte e a vida estão no poder da língua. Quer dizer, aquilo que você fala, você está dizendo, é para mim. Se eu falar, vocês chegaram aqui, cadê Duartina? Está aqui, não é? Tá? Duartina, foi a primeira região que chegou. Chegaram aqui, a região de Lençóis Paulistas. Região de Lençóis Paulistas, primeira região que chegou. Eles chegaram em São Paulo 5h30? 5h30. 6 horas estava aqui na porta. Eu dormi aqui na igreja, eu estava descendo, já tinha gente lá. Eu não sabia, mas já tinha gente lá. Eu desci aqui, era 15:06. E aí, eu podia falar para vocês, eles podiam falar, estou morrendo de cansado. Quando nós falamos que estamos morrendo de cansaço, o nosso corpo, ele vai recebendo isso, porque você está dando um comando para o seu cérebro. E o cérebro é que manda o comando para o corpo. O que começa a acontecer? Um cansaço que você não aguenta. Começa a sentir sono. As suas forças vão embora, porque você decretou com a sua boca. Então, o que nós temos que ter na nossa boca? A palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que traz vida. Próximo versículo, continuando esse versículo, fala o que é que trará saúde para o meu corpo. Volta, vai, Bruna. Continuando o Provérbios, ele fala assim, pois minhas palavras são vida para quem as encontra e
E saúde para o meu corpo. Bruna, volta, vai? Bruna, fica atenta, tá? E saúde para o seu corpo. Então, a palavra, ela vai te trazer vida e vai te trazer saúde. Quando você ministra a palavra nas pessoas, para as pessoas, elas estão recebendo saúde. Você sabia que se uma pessoa está com algum problema de saúde, você começar a ministrar a palavra nela todos os dias, a saúde começa a entrar? Por quê? Por que será? Quem é a palavra? Quem é a palavra? Jesus. João 1,12 diz: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Continua dizendo, a palavra esteve no meio de nós. A palavra é Jesus. Então, todas as vezes que você fala da palavra de Deus, você está ministrando Jesus na vida das pessoas. E é por isso que a palavra traz a vida e traz a saúde para o corpo. Deus deu uma certa vez algo para a missionária Dionísia fazer com umas pessoas que estavam com problema de saúde. É assim, o trabalho são 7 dias, 15 minutos, ministrando a palavra. A pessoa recebe a palavra durante o dia, medita nessa palavra, e à noite essa pessoa liga para a pessoa que está ministrando, né, no caso a missionária, e eu também faço isso, e nós ministramos essa palavra em primeira pessoa. Quando você recebe a palavra em primeira pessoa, depois que você já meditou, você recebe algo sobrenatural sobre a sua vida. Você começa a entender palavras e você acha que a palavra está sendo, às vezes, muito dura. Do tipo assim, tem um versículo, eu não vou me lembrar agora, fala assim, vai ter sobre perdão, mas eu vou dar só esse versículo. Se você não perdoar o seu irmão, você é assassino. Tem algumas versões que falam assim. Quando você coloca na primeira pessoa, o que você vai falar? Se eu não perdoar o meu irmão, eu sou assassina. A pessoa leva um choque. E fala assim, nossa, que palavra dura. Mas é isso que está na Bíblia. E é isso que nós precisamos entender. Quando nós meditamos na palavra, e meditar é você ficar lendo, relendo, vendo o que Deus está falando por trás daquela palavra, o Espírito Santo vai clareando a sua mente. Nós estamos no jejum da vitória. O jejum serve para você ficar mais sensível. O jejum serve para Deus abrir mais os seus olhos. E quando isso acontece, você começa a encontrar coisas na Bíblia que você fala assim, meu Deus, já estava aqui e eu não tinha visto. Geralmente, todos os meses nós vamos para o retiro, eu, missionária, e 2 pastoras, e Deus revela cada coisa para nós ali, de versículos que nós lemos corriqueiramente. Obrigada. Mas o Senhor vai fazendo o quê? Abrindo os nossos olhos, para nós podermos enxergar a palavra e ministrar a palavra de uma forma melhor. Então, agora, a pergunta é, como é que você faz a oração? O Senhor Jesus falou para os discípulos, quando você quiser orar, vai para o seu quarto e você vai falar em secreto com quem? Com seu pai. Ele não falou com Deus, com seu pai. Esses dias nós tivemos um jejum aqui, pode passar, Bru. E eu estava falando para as pessoas. Quando eu falo, quem está aqui, pai e mãe? Ou mãe e filho? Cadê? Não, pai e mãe não, assim. O pai e o filho, é isso que eu quis dizer, pai e filho. Tinha alguém que estava com filho aqui, quem que era? Então tá. Aqui. Qual o seu nome, querido? Iraí? Qual o nome da sua mãe? Eunice. Quantos anos você tem, Iraí? 12. O Iraí chega em casa e fala assim, Eunice, a comida está pronta? O que a Eunice vai falar para ele? Hã? O que vai falar? Cadê sua mãe? O que você fala para ele? Fala mais alto. Isso é jeito de falar com a sua mãe?
Se não vier, com um tapa na boca, né? Quebrar os dentes junto, né? Aí, quando nós falamos, depois de ter ouvido Jesus ensinar como é que nós oramos, e nós chegamos falando assim, Deus, eu quero isso, o Senhor está vendo? Deus pode olhar para você e falar assim, eu sou teu pai. Deus é como se fosse o nome do nosso pai. Entende isso? Então, você tem que chegar diante de Deus de que forma? Pai. Foi assim que Jesus ensinou. Pai nosso, Pai meu e Pai seu. Porque você agora é meu irmão, Jesus falando. Você me aceitou, você está comigo, você é meu irmão, você é minha irmã. Então, Ele é nosso Pai. Pai nosso que estás no céu. Porque Deus está no céu, Deus não está na terra. Assim como Jesus também não está na terra. E às vezes a gente fala assim, não, Jesus está aqui. Ele está em espírito, no Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é representante de Jesus, mas Jesus está sentado à direita de Deus, no céu. Ele falou, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar o Consolador. Eu vou deixar o Espírito Santo. O Espírito Santo está na terra. Então, quando você faz a sua oração, você dirige a Deus, o Pai. Pai. E na oração você abre o seu coração. O Senhor sabe que eu estou cansado. Mas eu vou para esse congresso e eu quero ficar inteiro. Eu quero ficar inteira. Eu quero ser renovado. O Senhor sabe que eu estou cansado de interceder. Ah, eu vou falar isso para Deus? Ué, Ele é seu Pai. É Ele que vai te tratar. E você tem que ser sincero com Ele. Você tem que abrir o seu coração e dizer o que você sente. Eu estou com raiva. Diga para Ele. Abre o seu coração para o seu Pai. E Ele é que vai mudar. Eu não consigo perdoar fulano. Abre o seu coração e Ele vai tratar com você. Esteja aberto para Ele tratar. Depois Ele fala, venha o teu reino. E quando nós falamos, venha o teu reino, essa frase ela é inteira, venha o teu reino, que o teu reino seja estabelecido, e que a tua vontade seja feita aqui na terra, como ela é feita no céu. E a vontade feita no céu é boa, perfeita, agradável, tem tudo de bom. Quando vem doença na sua família, não foi Deus que mandou. Ele permitiu, mas Ele não mandou. Lembra quando o diabo foi lá rodear a vida de Jó? Ele olhou tudo que Jó tinha, e depois ele foi para onde? Lá falar com Deus. E Deus falando, você viu meu servo Jó? Falei, ele tem tudo, eu já vi o que ele tem, claro que ele vai te adorar. E Deus falou, você tem permissão. Deus não falou, eu vou mandar. Então, nada de ruim que vem para a terra, foi Deus que mandou. Ele permitiu. Por que Ele permite? Por causa de desobediência, porque a igreja não está orando como devia, porque às vezes nós não oramos como deveríamos orar. Então, são as brechas que nós abrimos, e nós, então, começamos a receber as coisas ruins. Mas não vem nada de ruim do céu, porque a oração que o Senhor Jesus ensinou está dizendo o quê? Que o teu reino seja estabelecido na terra, como é tudo perfeito no céu. Estão anotando, né? Vou dar prova depois para vocês. Passa o próximo, Bruna. Então, para que Jesus veio ao mundo? João 10:10, na parte B, fala, eu, Jesus, vim para que tenham uma vida qualquer? Vida em abundância. O que é abundância? Tudo de grande, tudo de bom, tudo de melhor. É essa vida que o Senhor Jesus veio trazer para nós. E aí você me pergunta, tá, Cristina, entendi tudo isso, mas eu não estou vivendo essa vida de abundância. Então, o que é que eu preciso fazer para que as minhas orações sejam atendidas? E aí a gente tem alguns passos. João 11, 23 e 24 diz assim. E aqui eu quero fazer dar uma paradinha,
teve um homem, um pastor, ele viveu aqui nessa terra, ele já morreu. E um dia, ele conversando com Deus, Deus falou para ele assim: eu quero que você ensine os meus filhos a orarem, porque eles não sabem orar. Por isso é que eles não recebem as coisas. Então, ele começou a discorrer muitas das coisas que eu falei aqui. Eles pedem para a pessoa errada. Eles pedem da forma errada. Eles não acreditam na minha palavra. Eles não conhecem as minhas promessas. Então, ele falou: ensine meu povo. E aí, quando eu estava estudando, eu me deparei com esse versículo, e ele fala desse versículo também, e eu destaquei, em vermelho fui eu que destaquei. Então, 23, João 23, 24, versículo do capítulo 11. Mas é Marcos mesmo, gente. Ali é que está errado. Na minha folha também. Eu revisei, mas revisei com sono, então... A líder da caravana de Adamantina, procure a Neuza, por favor. A Neuza está lá atrás. Então, Marcos 11, 23, 24. Confiram para ver se é isso depois, gente, se é Marcos ou João, mas acho que é Marcos mesmo. É Marcos, né? Tá bom. Porque, Jesus falando, porque em verdade lhes digo. Por que Jesus estava falando isso? Porque no dia anterior, ele tinha amaldiçoado a figueira. Lembra da história? Ele amaldiçoou a figueira, e aí no dia seguinte, eles passando por lá, Pedro falou assim: Jesus, mestre, a figueira secou. E aí Jesus responde: porque em verdade eu lhes digo que se alguém disser, para dizer tem que ser com o quê? Com a mente? Com a boca. Tem que abrir a boca, tem que sair o som da sua boca. A este monte. O que é o monte? Quando eu li esse versículo, eu pensava assim: como vai ser assim? Por mais que eu tenha fé, eu acho que o monte não vai sair de um lugar para o outro. Eu não tenho esse tipo de fé, esse tamanho de fé. E aí, quando você vai estudando, Deus vai abrindo sua mente. Esse monte são os problemas, são os obstáculos, são as dificuldades. Então, Deus falou para esse pastor: os meus filhos querem falar com os montes deles para mim. Eu não tenho nada com isso. Eles têm que conversar com os montes deles. Então, Deus ainda fez a pergunta: você já viu alguém conversando com a gripe? Ele falou: não. E com algum tipo de vírus? Também não. Pois é, são os montes das pessoas. E são com eles que as pessoas devem falar. Eles têm autoridade para mandar embora. Eles têm autoridade para pisar em cima. Eles têm autoridade para tirar da vida deles, da vida de qualquer pessoa. Porque o meu filho deu autoridade para eles. Jesus falou que ele estava nos dando autoridade e poder para orar pelos enfermos, para pisar nas serpentes, para tomar alguma coisa mortífera, se nós tivéssemos tomado sem saber, não ia fazer mal. Então, essa autoridade é que nós temos que exercer. Como intercessor, muitas vezes nós estamos pedindo para Deus fazer as coisas, quando nós temos que fazer. Jesus deixou lá o episódio de Lázaro. Ele podia tirar a pedra, mas ele falou: tirem a pedra. O que você pode fazer, Deus não vai fazer. Ele vai fazer o que é impossível. Ah, então quer dizer que eu posso mandar uma doença embora pelo nome. Tem que falar: Senhor, visita fulano no hospital. Não, é você quem tem que visitar. Deus não vai descer para visitar, é você que tem a sua perna, você vai lá, visita, põe a mão sobre o enfermo, manda a doença embora e acredita que vai embora. Ah, mas e se não for? Já colocou se? Está na dúvida. Ele fala aqui, olha, se você vai descer a esse monte, levanta daqui, joga-se no mar e não duvidar no seu coração. Às vezes, como intercessor, dependendo do caso, a gente vai fazer uma oração e não está acreditando na oração. Aí como é que fica? Como é que Deus pode agir? Ele não age na dúvida. A dúvida não traz a resposta. Não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que você está dizendo, aquilo que você diz,
assim será com ele. 24. Por isso digo a vocês que tudo que você pedir é alguma coisa? Tudo que você pedir em oração, creiam que vai receber? É? Que já recebeu. Por que você já recebeu? Porque Jesus morreu na cruz e ele disse o quê? Está consumado. Quando ele diz está consumado, tudo o que você precisa já foi feito. Você só tem que falar, Senhor, eu quero receber essa bênção aqui. Então você ora. Está com dificuldade de se concentrar na palavra de Deus? Manda a dificuldade embora. Manda o que causa a dificuldade. Você fica protelando, procrastinando para estudar a Bíblia. Manda a procrastinação embora. Você é muito orgulhoso, manda o orgulho embora. Você não sabe perdoar, manda a falta de perdão embora. Fala com seus montes e eles vão embora. Passo próximo, vamos ver mais detalhado aqui. Então, o que você precisa fazer? Você precisa falar. Não é só pensar, é falar. Você precisa identificar qual é o monte. Você precisa acreditar. Acreditar no quê? Naquilo que você fala. Eu estou falando, eu estou acreditando. E aí, tudo que você pedir, já vai receber. Já terá recebido. É muito fácil. Por que a gente não faz? Muitas vezes porque nós não entendemos direito a palavra de Deus. Por isso nós precisamos estudar. João 16, 23. Parte B. Jesus falando, se vocês pedirem ao Pai alguma coisa, qualquer coisa, em meu nome, ele vai pensar se vai dar? Lhe será dado. Pede que ele vai te dar. E às vezes nós não pedimos. Às vezes as pessoas acham assim, mas isso aqui é muita coisa para Deus. O meu pai já faleceu, a minha mãe também. E o meu pai, ele demorou muito tempo para se converter. Mas ele era assim, era fiel, dizimista. Ele ajudou a colocar, nós tivemos o primeiro templo, ele ajudou a colocar as portas do primeiro templo, porque ele era marceneiro. Ele ajudava muito a igreja no que precisava e não impedia eu e minha mãe de fazer a obra de Deus. Ele falava até para a gente trazer a cama para cá, porque a gente mora na freguesia, né? Eu morava na freguesia com eles, e a gente vinha para cá quase todos os dias. E ele falou, leva a cama. E um dia ele falou assim, se as pessoas ficarem incomodando Deus com isso, onde já se viu? Não pode, não precisa. Mas não é incômodo para Deus. Deus quer você falando com Ele. Deus quer que você chegue diante dEle e derrame o seu coração. E fale aquilo que você quiser. Você abra o seu coração, entrando no nosso templo, nosso presidente, pastor Toninho. E aí, você então, abre o seu coração para Deus. E aí, vamos lá. Quase o último, acho que é o último, penúltimo. O que é que você quer? Você veio para esse congresso, o que é que você quer? Seja específico para Deus. Diga para Ele o que é que você quer. Você quer mudança na sua vida? Você quer mudança na sua família? Quais têm sido os seus montes? Quais têm sido as suas dificuldades? Descreva. É bom você até anotar as suas dificuldades para falar assim, olha Deus, esses aqui são os meus montes, e eu estou falando com eles agora. O Senhor diz que eu tenho autoridade, até agora eu não exerci direito e eu quero exercer. Seja sincera com Deus. E a quem é que você vai pedir? Para quem? Para o Pai. Para o Pai, que é nosso Deus, mas Ele em primeiro lugar é o nosso Pai. Assim como em primeiro lugar, você é o filho e a filha de Deus. Então, neste dia, que você veio aqui, nessa manhã que você já aprendeu isso, quero que você se coloque de pé agora. E você vai fazer isso. Vai colocar aí o que você quer. Quais têm sido os seus montes e a quem você vai pedir. Comece pedindo ao Pai. Pode começar a orar. Eu vou concordar com você. Paizinho querido e amado,
Nós meditamos na Tua palavra nesta manhã, e eu creio que abriu os olhos de muitos dos Teus filhos. E nós queremos agora, Senhor, reivindicar as bênçãos que vêm do Senhor. Pai, os obstáculos dos Teus filhos, os montes que eles têm colocado diante do Senhor. Ajuda-os, ó Senhor, querido, a expulsá-los em nome de Jesus. Porque a autoridade está na fala deles. A autoridade está com eles. Porque Jesus tomou a autoridade e nos deu de volta. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, escute a oração de cada um dos Teus filhos agora, Pai. E que todo mal, todo obstáculo, toda dificuldade, toda falta de vontade de ler a Tua palavra ou de orar, todo cansaço físico, todo cansaço mental, toda doença, toda enfermidade, toda seta de Satanás que foi lançada contra essas vidas ou contra a família deles, seja quebrado agora pelo poder do nome de Jesus. Nós mandamos embora agora. Satanás, você não tem poder sobre essas vidas, porque são filhos de Deus, estão imbuídos de autoridade vinda por Ele. Pai amado e Pai santo, que o coração dos Teus filhos permaneça aberto para o que ainda há de vir. Durante os louvores, ó Pai, durante as palavras, durante as orações, manifesta o Teu poder na vida deles, Pai. Sara, Senhor querido, feridas agora. E que toda ferida emocional que foi causada por alguma palavra seja revertida agora em bênção na vida deles. Que haja liberação de perdão. Que haja, Senhor querido, o coração movido pelo Senhor, aberto, ó Pai querido, para o Teu agir, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pastora Cátia.